finalmente chegou o nosso dia, primeiro episódio do NBS Readers. O que a gente está fazendo aqui? A gente acredita muito em formar uma nova linhagem de líderes e gestores e a gente acredita que vamos formar através da educação. E nada melhor do que criar educação e cultura com hábito de leitura. Nosso país é um país que tem índices de leitura muito baixos e a gente tem um índice de sucesso nas empresas muito grandes por falta de capacitação profissional. Então a gente, com a NBS, com a nossa missão de formar uma nova linhagem de líderes e gestores, fizemos o NBS Readers, que é o nosso clube do livro. E hoje estamos aqui com os nossos sócios aqui, a Juliana, ex-Pão de Açúcar, a Bev, a Stephanie Gilberti, formada pela Roosevelt University em Chicago, o Leonardo, que é fera em marketing IA, e aqui estamos com dois convidados que são alunos do nosso MBA Gestão na Prática, empresários que se tornaram amigos, a Lorena Bretas, né, e o Douglas. E aqui a gente vai começar a falar sobre o primeiro livro. Como é que funciona isso? A gente coloca um livro por mês, no final do livro a gente grava o podcast e solta no nosso grupo um resumão e também com o parecer de cada mentor, cada professor da NBS do que ele acha do livro. Então, o nosso primeiro livro é o livro Tribos, de Seth Godin. Acertei, galera? Acertei o nome. E vamos falar deles aqui. Tá aí o livro, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é geral. Quem quiser responder, pode responder. Seth Godin fala sobre como as tribos são fundamentais para o sucesso de qualquer ideia ou movimento. Qual você acha que é a principal característica de uma tribo bem-sucedida? E como as marcas ou líderes podem cultivá-la? Primeiro que o líder ele tem que ter o máximo de transparência, acreditar naquilo e viver aquilo que ele demonstra para que aquela tribo possa ter um objetivo em comum. E também o pessoal da tribo tem que seguir nesse mesmo objetivo e todos estarem alinhados com a mesma cultura. Então não adianta, se você não é daquela cultura da tribo, você querer se inserir ali e ficar deslocado. Então, para que a tribo ela seja saudável, o primeiro é esse, é o líder ter claramente qual é o objetivo, a cultura, o que ele acha de ideal, o que é certo, o que é errado, e a tribo concordar e caminhar junto com aquela cultura. Esse é um ponto. Ele coloca que o líder ele tem que inspirar os liderados. Você tem que ter algo que você acredita tanto que mesmo que você se mova sozinho, ainda as pessoas vão querer te seguir porque você tem uma paixão por trás. E lá no finalzinho do livro ele coloca que o líder é movido pela fé. Ele traz muito essa questão de liderança e fé, que você precisa acreditar em um propósito, acreditar em si mesmo e começar a andar, porque aí naturalmente as pessoas vão querer te seguir. Agora, fazendo um paralelo ao que ele fala e a nossa realidade, a meu ver, que é de grande valia, é que o líder, isso tudo seja genuíno. Porque se for uma coisa forçada, não vai perdurar. Vai ser muito volátil e acaba rápido. Mas se for genuíno, as pessoas da tribo percebem isso e se tiver esse fit cultural, a coisa foi por muito tempo, né? É exatamente isso que eu ia falar. A gente vê essa coisa da internet explodindo e aí um monte de gente fazendo propaganda de marcas diferentes a todo momento, né? E aí você vê, quando você tá vendo aquele stories, aquele post forçado, aquela propaganda, você não compra, Você não vai à não frente, se vê ali, você não se né? identifica, né? Então, como que essa coisa do ser verdadeiro é tão importante e você só expor as coisas que realmente você faz, que você gosta, né? Não só pela admiração. Uma coisa importante também, que eu lembro, alguns anos atrás, a gente tentava ao máximo fortalecer o CNPJ, as marcas das empresas e nem falando quem eram os donos das empresas. E hoje essa coisa mudou, né? A gente está personificando muito o marketing, né? Então a gente vê grandes cases de empresas que estão voando, que o CEO, o dono, personificou a imagem da empresa. E isso é uma linha muito tênue também, né? Porque se o cara pisar na bola errada, como a gente tem também vários exemplos de empresários e empresas de muito sucesso, o cara fez alguma besteira pelo caminho e acaba atrapalhando, né? Mas aí, desculpa, mas aí o autor ele fala também dessa importância de reconhecer o erro,
para você ganhar mais valor na sua tribo e também de ser humilde, né? E ser generoso e reconhecer também as pessoas que... Ele até deu um exemplo, se Steve Jobs queria saber ou não, se ele estava lá na frente. Não, ele queria que as coisas funcionassem, que as coisas funcionassem. Então, essas duas características bem legais de um líder também, e a bravura que ele fala, né? E curiosidade. Coragem de ser herege. A coragem de ser herege, exatamente. A bravura e a curiosidade, que são elementos bem interessantes. Eu gostei muito de saber de ler sobre essa curiosidade, que eu acho que move mesmo, né? De querer saber mais e, tipo, o status quo, você quer quebrar paradigmas, o líder tem que fazer isso. Mas voltando um pouquinho para a pergunta, acho que para contextualizar tudo, assim, eu acho que muito que a gente pode fazer, colocar na empresa, o que é? Tribo, o líder, que lidera, o que faz? É a cultura organizacional mesmo. Você vai ter um líder que você quer na hora de contratar pessoas que estão alinhadas com seus valores, com o propósito da empresa, por isso que elas ficam motivadas, engajadas a alcançar o mesmo propósito. Então, assim como o líder da tribo inspira isso, é o líder das empresas, não necessariamente só um cargo, né? Porque ele fala que não é só cargo que dá essa liderança. Capacidade técnica a gente desenvolve, mas fit cultural, que é alinhamento para a tribo, isso tem que ser nato, né? E ele fala sobre isso também, a importância de um líder, que é diferente de um gestor, o líder de reconhecer outros líderes ali dentro do movimento, Exato. né? E você está sempre atento a isso, porque um gestor muitas vezes ele não vai querer que uma outra pessoa, um subordinado, enfim, se destaque, ou ele cria ali uma contracultura, mas que vai gerar um movimento interessante para a empresa. Ele fala justamente isso, de você estar sempre atento e reconhecer que às vezes uma insubordinação, ele até fala isso, né, que uma não obediência pode estar ali começando um movimento que é muito interessante lá na frente e dá resultados muito positivos. Ele coloca um ponto interessante, que ele também vai para a questão empresarial, que é para a formação de comunidade. Para um bom líder, você ter algo que te inspira, você acreditar nisso, você dá a oportunidade dos outros falarem, que todas as áreas, aquilo tem que vir de qualquer lado, não importa de onde, e você dá a oportunidade dos outros conversarem entre si. Porque senão você não tem uma comunidade, você tem só algo que vem de cima para baixo. E isso não é uma comunidade, isso não é uma liderança. É uma imposição, né? Exatamente. Isso eu achei muito interessante, botar essa complicação, porque realmente é o que vai trazer a tribo para funcionar, né? Vai fazer ela funcionar. O que forma a comunidade mesmo, a tribo, é você proporcionar que as outras conversem. Nem você é líder porque você proporciona a conversa. Você facilita, né? Isso aí, mas você sabe ouvir, sabe liderar e fazer isso. Porque se todo mundo pensa, se todo mundo alinhado com o mesmo propósito, né? E todo mundo quer o melhor para que aquilo aconteça, assim, nas empresas é assim. Então, tipo, todo mundo vai ter sua voz, vai todo mundo ouvir, porque vai extrair o melhor, vai ter o melhor produto, o melhor serviço. E eu noto, por exemplo, que quando as empresas conseguem formar essas tribos que se comunicam entre si, que têm esse poder, elas formam verdadeiros fãs, que é o chamado cliente evangelizador. Então, aquele cliente, ele gosta tanto daquela marca, ele se identifica tanto com aquela empresa, que ele faz propaganda sem querer nada em troca, simplesmente porque ele realmente se identifica com aquilo. Então, esse é o nível máximo aí que as empresas gostariam de ter de fidelização e engajamento de pessoas E o consumidoras. próprio Seth Godin, ele é um dos grandes disseminadores dessa ideia, né, de clientes fãs. Sim. Ele segue nessa também. O Salome fala uma coisa legal, ele fala torcedores, né? Não de clientes, mas de colaboradores, torcedores pelo negócio, né? Quando você consegue criar esse clima dos colaboradores, dos membros da sua tribo, torcerem o sucesso do negócio, tá todo mundo alinhado com o mesmo objetivo final, o resultado aparece de forma natural, né? A questão da comunidade aprofunda mais isso aí, né? Porque o membro da comunidade ele não só torce, ele age de forma engajada para que o negócio aconteça e de forma gratuita. Esse é o grande lance de ser comunidade. Para ilustrar essa comunidade tem a Harley Davidson, né? Essa marca, porque é uma comunidade mesmo. E o que você quer? Você quer comprar aquela moto para andar com as pessoas, para fazer as viagens? Empresa que tem tatuagem da marca. Tatuagem. Para quem não leu, né, ele fala da Harley. A Harley já vende, a receita da Harley principal é a parte do boutique e não mais das motos. Então, tá bem alinhado com a questão das tribos, né? O cara quer comprar o quê? Ele não quer comprar a moto, ele quer comprar
tudo que vem junto dela, inclusive andar da forma como o pessoal anda, falar como eles falam. Contextualizando, Douglas adora moto. Vai saber mais informações. Tem mais propriedade para falar do que eu quero. Isso daí, cara, corrobora com um senso de pertencimento, né? Quando a gente consegue desenvolver nos colaboradores ou nos clientes o senso de pertencimento, quando ele sente que ele faz parte daquilo, o negócio já começa a correr nas veias e ele briga pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, né? Então a gente já está falando de um jogo de outro nível. Fazendo mais uma contribuição, meu artigo do mestrado estudou justamente isso, né? Quando o consumidor ele se enxerga, se identifica com uma marca, o estereótipo daquela marca, todos os colaboradores que fazem parte daquela marca, a comunidade, né, que fala em volta daquela marca, se parece com como eu quero me enxergar, como eu quero me mostrar para a sociedade, eu diminuo essa minha distância entre a marca, eu crio uma conexão, aumento o engajamento com a marca e aumentam as vendas. Então, tem tudo a ver aí. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. É porque, na verdade, nem distância, né? É você colocar o seu fã, o seu cliente, enfim, como ator também da sua comunidade, né? Ele não tem distância entre você, Sim. todo mundo faz. Total. Todo mundo, A gente tudo chama de faz. nível de engajamento no meu isso. artigo, mas é exatamente isso que eu falei. Tem uma pergunta legal aqui dos ouvintes. É o seguinte, o conceito de líder proposto por Seth Godin é bem diferente das definições tradicionais. Qual é a principal diferença entre um líder tradicional e um líder de tribo? Bom, essa aí eu vou jogar para o nosso senhor e líder, Thiago. Bom, eu acho o seguinte, a gente vem de uma escola de líderes por imposição, porém, para conseguir destaque no mercado atual, a gente tem que liderar por admiração. Tem que contribuir para a vida que seja profissional dos seus liderados de uma forma muito positiva. E às vezes quando você parte do propósito de colocar o time inteiro dentro de um barco, você sabe o destino final, e você tem garra para aquilo e consegue mostrar para todo mundo o caminho que vai trilhar até lá, e que você está junto no remo, você acaba desenvolvendo uma admiração e um senso de pertencimento na equipe, que às vezes você não imagina quanto você está influenciando positivamente a vida dessas pessoas. E a liderança, na verdade, é uma coisa meio solitária, né? Porque é muito difícil para o líder receber feedback de alguém. As pessoas criam uma barreira imaginável ali, e mesmo que ela admire muito o seu trabalho, ela não consegue chegar para você e fazer um elogio, como também nunca vai chegar e vai fazer uma crítica. Vai criticar pelos corredores, mas não vai chegar até você dando feedback. Por favor, não gostei disso, eu acho que você poderia melhorar naquilo. Então, ser líder é uma posição solitária e você, por vezes, não sabe se está no caminho certo. Mas o ponto central se você tem um propósito e acredita nele, obviamente, aí com princípios morais e éticos de saber que você não está fazendo nada para prejudicar ninguém, pelo contrário, é para levar todo mundo com um destino melhor, você tem que acreditar e fechar o olho e ir. E os obstáculos pela frente a gente tem que ir limpando para a equipe poder ir junto. Você tem que ser o guardião ali da cultura e também dos objetivos. Se você perder o gás e parar de acreditar e parar de levar o time junto, se a sua energia cair, a energia de todo mundo que não morre. Posso contribuir? Claro. Eu acho que você falou assim, né, do líder de antigamente e de líder hoje. Acho que a gente chama muito esse líder de antigamente de chefe, né? Porque antes ele impunha respeito, sabe? Tinha que obedecê-lo, era aquilo. E hoje o líder, ele conquista a confiança, né? Dos seus colaboradores ou do ambiente em que está inserido. Tem líder de igreja, líder de comunidade, enfim. E essa eu acho que é uma grande diferença. E além disso, como você falou, Thiago, porque assim, a gente está junto, vai seguir. É isso, o líder ele também inspira, ele engaja, porque ele faz pelo exemplo,
Não é só o que ele fala, não só cobra. Ele instrui a fazer, ele tá junto ali. Então acho que é uma grande diferença para o líder atual também. E o livro fala do gestor e do líder, né? E ele fala que o gestor é algo muito simples, porque ele pega o processo da empresa e executa. Não tem toda a parte ali da cultura, da emoção, do que ele acredita. Então, ser gestor é diferente de ser líder. O líder ele transcende a gestão, né? O papel do gestor, o nome, né? A função, o cargo que está escrito. Então, o autor fala sobre isso, né? Gestor cumpre processos e executa a parte técnica que a empresa lhe atribuiu. E o líder, ele inspira pessoas, arrasta cultura, cria cultura e desenvolve as tribos. Então, liderar é mais do que cumprir processo e fazer o que a empresa espera da função, né? É a mais, né? Eu vou voltar ainda na fala do Thiago e trazer para o nosso universo NBS, né? Como é importante essa questão dos feedbacks. A rotina de feedbacks, como é importante tanto para o colaborador evoluir, quanto para o próprio líder evoluir, né, Steph? Você que fala muito disso na sua disciplina. É raro a gente ver esse feedback de colaborador para líder, né? Vou nem falar chefe, para líder, né? E como que isso é importante. E o Thiago falou muito bem esse ponto, né? Essa rotina de feedbacks. E também você está muito próximo do seu liderado, reuniões one-to-one, todas essas rotinas, essas ferramentas que a gente traz no nosso MBA, nos nossos cursos, nossos módulos, são tão importantes para acontecer essa liderança bem feita, para formar as tribos e assim sucessivamente. Esse é um ponto que eu acho que é o que mais distancia a visão do líder que a gente tem hoje do líder que o Gorin traz, né? Que ele traz um líder que tem conversa contínua com quem é o liderado, né? Você tem a comunicação direta, porque senão você não é um líder para ele. Você é só alguém que está metendo uma ideia de cima para baixo. O líder não, ele ouve, ele absorve, e inclusive, se ele tiver errado, ele tem que... não, errei, gente, peraí. Vamos... É a humildade, né? Deu alguma coisa errada aí, deu algum erro na comunicação, vamos continuar aqui. O que vocês acham? E aí continua construindo a comunidade a partir do diálogo. O diálogo que é importante dentro da comunidade. É uma coisa mais horizontal, né? Exatamente. Feito de pessoas para pessoas. É aquilo ali, apesar de ter, você se destaca, mas as pessoas Tem te que ter respeitam. autoridade, né? Tem que ter autoridade e as pessoas te respeitam, porque sabem que você está ali, né? E essa proximidade, mais próxima dessa conversa, tenta quebrar esse paradigma do líder solitário, né? Por mais que seja difícil mesmo ter esse retorno, você estar mais próximo tende a melhorar e cortar essa distância. Construir a comunidade justamente quebra a questão de ser solitário. Né? Olha, eu colocando agora um dedinho na ferida, talvez. Eu tive a impressão, durante a leitura, que o autor ele coloca como se fosse muito fácil você virar líder. E parece que qualquer um pode virar líder. Ao mesmo tempo que ele fala... Porque parece que só você querer, você ter curiosidade, você ter vontade, que você vai virar um líder. E outras horas não, ele fala que você tem que identificar os líderes, que aqueles líderes, o pequeno líder, o micro líder, né? O líder. Mas o que vocês acham? Vocês concordam com isso? Olha só corroborando com isso. Ele defende a ideia que qualquer pessoa pode liderar uma tribo, desde que tenha uma visão clara e capacidade de reunir pessoas ao seu redor. Vocês acham que esses dois pontos sozinhos tornam a pessoa líder para uma tribo? Não, ele tem que ter uma certa habilidade de comunicação, ele tem que saber envolver, ele tem que ser transparente. É difícil, porque Ter tomada de decisão quando você precisa. se cobrar a todo momento, se aquelas pessoas que você está cuidando, você está cuidando da forma e do caminho correto, é mais complexo do que você simplesmente... E aquela coisa, né, de agradar todo mundo, você muito provavelmente não vai estar sendo um líder eficiente. E ele dá o exemplo do Yahoo também, né? Ele dá o exemplo do Yahoo que isso é tudo e não é nada. Inclusive, um dos heads do Yahoo falou isso numa palestra, né? Quem é tudo não é nada. Justamente isso, quando se agrada muito, não cai. Sobre essa questão de se todo mundo pode ser um líder, eu acho que as habilidades de um líder podem ser treinadas. Podem ser adquiridas, você quer, você vai atrás, você treina, você desenvolve.
Mas eu acho que tem pessoas que mesmo indo atrás não têm perfil para liderar. Mas ele coloca isso no livro. Né? Ele fala que você tem que querer. O principal. Mas mesmo querendo, eu acho. Mas você acha que não? Eu acho que o não fato de funciona? você querer Facilita vai muito. facilitar muito, Claro. vai fazer você conseguir treinar aquelas O habilidades. grande argumento do livro é: estamos precisando de líderes. É. Você quer? Então vem A hora é lidera. agora. Vou dar uma viajada agora. Uma coisa é querer, outra coisa é estar disposto a pagar o preço para chegar no resultado. Muito, né? Mas é esse o ponto que ele coloca. Ele fala exatamente fala isso. exatamente isso. Querer, Ele fala exatamente quero isso. ser bem sucedido, eu quero ter uma vida, eu não quero, sabe? Mas você está Eu quero disposto a pagar o preço. estudar, Eu quero estudar, eu quero ler, eu quero ralar, eu quero acordar 5 horas da manhã, dormir meia-noite. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma determinada ocasião na minha carreira, uma pessoa de uma função mais técnica, mais especificamente técnica, da área fiscal, contábil, ia sair da empresa e eu precisava de uma pessoa para substituí-la com outra liderança. E aí, na intenção de buscar uma prata da casa, um ouro da casa para poder crescer na carreira ali, eu tinha uma pessoa que tinha muito conhecimento técnico, e eu quis dar essa oportunidade para essa pessoa de se tornar o líder. E aí, quando eu fui oferecer a liderança para essa pessoa, ela falou: não, eu não quero. Eu quero continuar na função que eu estou. Eu não quero mais responsabilidades, eu não quero assumir essas responsabilidades novas, não estou disposta. Te agradeço a promoção, mas eu não aceito. Porque você é um pouco do comportamental também, né? Isso aí. Então não adianta ser técnico, você vai buscar que ele é muito bom, né? Alguma coisa aí muito tem. Exatamente. E tem pessoas que não lidam bem com a liderança também. Porque... Mas se você quer ensinar aquilo para a pessoa, elas às vezes não querem. Não quer. Essa coisa da geração Z, aquele da geração Z, eles não querem assumir liderança, né? Eles têm muito, a geração Z que é muito. As coisas são mais imediatistas do que a gente, é né? muito E tem que ter imediatismo, muito mas não quer mais propósito, preço. né? Sabe o que tem acontecido muito com a geração Z? Eles estão colocando a qualidade de vida Acima numa do que o importância trabalho acima duro. do que todas as outras coisas. Então não é Leve muita utopia também, E um né? ponto muito importante, Exatamente. que eles pegam esses caras de internet, com essa vida em tese fácil, muito glamourosa, mas vamos lá, uma coisa é a regra, outra coisa é a exceção, né? Poucas pessoas conseguem isso. E muitas pessoas que hoje têm uma vida glamourosa pagaram o preço lá atrás, de ralar o cacete para chegar lá. Né? E essa galera que está chegando não quer pular essa fase e já ter só o bem-estar. E existe um funil nisso, né? Igual futebol. A gente costuma olhar só os superstars, né? Exato. Os milionários, multimilionários, salários faraônicos, contratos faraônicos. Exato. Mas o funil para chegar lá é muito grande. Então, os influencers é parecido com isso. Você se destaca os principais ali que monetizam e estão Exato. sempre numa vida muito boa e normalmente vivem aquela vida do influencer. Mas o funil para chegar ali é muito grande, então as pessoas acham que é fácil, né? E não é que sim. E o Golding, ele fala justamente sobre essa história de criar uma onda, de você criar a sua tribo, que ela começa com uma onda pequena, com um movimento muito pequeno, e aí você vai replicando e vai conectando, e aí vai crescendo e se tornando grandes líderes, grandes empresas, grandes corporações, né? Mas vocês não. Desculpa. Não, pode falar. Vocês não acham que esse funil que o Douglas falou com a evolução da internet, essa coisa toda do Instagram, redes sociais, o funil abriu um pouco mais? Mas isso que ele traz no livro. Possibilitou a mais pessoas terem acesso a esse virada de vida por conta dessa possibilidade de formar tribos de infância. Então, concordo que a internet possibilita, e ele fala muitas vezes isso, sobre o poder da internet de conectar pessoas, mas aí cabe mais uma vez a importância de você ter uma visão muito clara para conseguir passar para os seus seguidores, para a sua tribo. E aí vem a importância de você criar uma narrativa, né? Ele fala isso, a importância de você ter uma narrativa muito direta, muito limpa, de transparência, para você conseguir convencer a pessoa de que aquilo que você acredita lá na frente, ela vai fazer, ela vai dar certo, ela vai Eu participar. acho que é uma ferramenta, a internet, redes sociais, enfim, é uma ferramenta democrática. Todo mundo tem acesso, mas isso não significa dizer que a gente vai conseguir operar bem isso para ter resultado. Então hoje você tem mais acesso à ferramenta.
mais o resultado são poucas pessoas. Tem que treinar as habilidades, você tem que ter a desenvoltura para que você consiga criar um conteúdo com liderança, com autonomia, conhecimento, para que você crie sua tribo. O site ele Não vem é fácil, né? Ele vem de uma sequência de autores, né, de uma série de autores que fala muito sobre isso, da facilidade que é você construir a sua marca na internet hoje. Tanto ele cita o Gary Vee no livro, que é um dos maiores ícones hoje de marketing no mundo, e o Gary Vee fala justamente isso. Pega a sua câmera, começa a falar, não importa o que, só aquilo que você acredita. Coloque isso na internet e deixe as pessoas te darem a resposta sobre o que você está falando. E é aí que ele bate o ponto. Tanto o site quanto o Gary Vee, eles batem nesse ponto. Deixa as pessoas te darem a resposta. A comunidade ela começa a ser construída a partir do feedback, não a partir do líder. Essa é a grande questão. Aqui é um ponto importante que ele fala que é sobre a importância de atrair as pessoas certas para a tribo, ao invés de tentar agradar todo mundo. Sim. Por isso existe a tribo. Você não vai apelar todo mundo, ele afirma, tá isso. Aí quem você quer trazer para a sua tribo são aquelas pessoas certas mesmo. E aí vem o que a Juliana falou, né? Que ao mesmo tempo que a internet ela amplia a sua visibilidade, ela nicha todo mundo e vai criando as tribos E outra específicas. questão Né? ser genuíno, né? Exatamente, Forçar a barra. verdadeiro. O site ele usa uma palavra até, e aí um dos motivos que eu gosto tanto dele como autor, porque ele linka vários aspectos do conhecimento humano num negócio que você não espera. Ele usa a palavra que para você ser um líder, você tem que ser um herege. Ou seja, você tem que acabar com o status quo de alguma forma. Não importa o que você vai fazer. Você tem que romper com aquilo que é esperado. E aí ele vai, a partir daí ele vai trazendo alguns pontos teológicos também, que ele usa muito a comparação da religião para a construção de liderança. É um negócio, por isso que eu sou fã dele. Trazendo um pouco também do que o Léo falou, teve uma parte que me destacou do livro, foi que ele fala do medo, né? Do medo de começar, do medo das críticas. Né? Todos nós aqui que começamos a falar um pouquinho na internet, não tem tanto tempo, passamos por esses estágios e vejo muita gente também que às vezes me liga, me pede conselho, me pede ajuda, eu tô com medo, o que eu faço? Tô com vergonha de falar na internet, né? E ele fala que é essa coisa do medo das críticas. A gente tem isso não só para falar na internet, né? Para falar em público em geral, para trazer uma ideia nova que às vezes vai ser super legal, mas a gente fica com medo de apresentar e uma pessoa não gostar e criticar. Então, ele fala muito isso. Então, por exemplo, se 1000 pessoas gostaram, mas uma pessoa não gostou, pode valer a pena. É o que eu falo, Né? Então, vamos contar a nossa história da internet, né? Loucura, né? Como é que foi? O Léo e o Erickson falavam comigo assim, pô, Thiago, você é um cara que tem conteúdo, vamos falar na internet, fala de gestão. E eu nem rede social tinha, nem Instagram tinha. Aí, depois de tanto falar, tá, vamos fazer, Léo, faz o Instagram pra mim aí, vamos falar. E comecei a gravar os vídeos, né, e editando ali, eu andando, pouquíssimos seguidores. E eu lembro que, não diretamente para mim, mas eu virei motivo de chacota para a maioria dos meus amigos próximos. Do tipo, porra, cara, 40 anos de vergonha na cara, não, pô, já trabalho na cidade, tá aí gravando videozinho na internet, virou blogueiro. E eu, disciplina, já que é o objetivo, vamos, todo dia, e o story todo dia, e falando de gestão. Aí eu levo assim, cara, seus vídeos estão dando alcance que não é normal. Vamos fazer um workshop, né? Para empresários, para você falar de finanças, que é o tema que você fala que a galera mais gosta. Eu falei, pô, vamos. Aí eu nem sabia como é que era, fizemos um workshop online, deu 2.000 empresários inscritos no workshop. Foi loucura. E tipo, quem tem 2.000 empresários no workshop é essa galera de milhões de seguidores aí, esses caras famosos da internet. Aí no workshop, uma instituição de ensino viu e falou, pô, vamos fazer um MBA com a sua cara e tal. Aí eu já pensando lá na frente, falei, pera aí, sozinho eu não vou. Vou chamar alguns amigos, cada um na sua área de atuação, que eu sei que comprovadamente sabem fazer, entendem de gestão na prática, porque eu acredito muito na educação, mas não no formato tradicional acadêmico. Eu acho que tem que ser uma coisa que você aprende à noite e no outro dia você vai colocar no seu negócio.
seja da forma como a gente passa ou adaptando, mas você tem que estar na aula ali tendo insights o tempo inteiro pensando no seu negócio. E quando a gente lançou, formatamos o produto que fizemos, o objetivo inicial era fechar uma turma de 30 alunos e ninguém acreditando que fecharia. E a gente fechou tudo no primeiro dia. Foi loucura, no primeiro dia fechou. E fizemos 120 alunos e no final a pessoa falou assim, não, para de vender, vamos agora olhar pela qualidade do curso, que você continua vendendo e é muito mais. E a galera que está fazendo as aulas pra gente, a gente está formando essa tribo, todos além de alunos estão virando amigos, porque veem que a nossa essência é genuína, que a gente faz um negócio com muito prazer, a gente quer ver a empresa de todo mundo crescendo, bombando, e de fato quer fazer uma nova linhagem de líderes gestores do Brasil. Então, quando é verdadeiro e quando você se capacita, se prepara para o negócio, esse foco e determinação, as pessoas aí percebem, né? E você vai ter. Não, mas é um exemplo vivo de um líder da uma tribo. Estamos formando uma tribo, não é? E Exatamente. nós, né, somos Seguidores. a prova viva de Exatamente. todos seguidores da tribo. Bom, né? Sempre ficar com um exemplo real aí, né? Esse podcast é o exemplo perfeito Da da tribo tribo, formada. A exatamente. gente tem o líder e a gente tem os outros que se comunicam e falam e tem lugar na tribo, conseguem conversar no mesmo nível. E a coisa tão gostosa que os alunos estão virando amigos, sai negócio entre alunos, quando é negócio um dá um feedback para o outro, tenta ajudar, e a energia é muito boa. Não tem ninguém ali pensando em prejudicar ninguém, em crescer em cima de ninguém, todo mundo quer ver todo mundo bombando. É isso aí. Então quando surge essa energia e isso é multiplicado, você é o limite, né? E, Thiago, é legal porque essa formação da tribo ela é muito genuína, porque você começou formando os professores, a equipe de ensino, depois, obviamente, isso se estendeu aos alunos, e é interessante hoje que a gente fala que não é um curso, né? A gente deu uma consultoria ali, porque você já teve aquela aula, e aí você... a tribo formada, além dos alunos, dos professores também, a gente manda pergunta que não tem mais nada a ver com a aula. Já tivemos aquela aula 3 meses atrás que o professor, no tempo dele, ele dedica, ele responde, ele quer que você aprenda, que você entenda. Todo mundo faz prazer, né? Exato, e isso quer dizer que está todo mundo na mesma sintonia, no mesmo objetivo. Tá gerando valor pra você, então? Muito valor, Toda semana eu mando pergunta para um especialista diferente. Fora a aula, né? Que a gente dá na aula ali, eu falo, isso aqui eu vou começar amanhã. Legal. E você, Lorena? Muito também, o tempo inteiro. As trocas acho que são os mais valiosos do RP, assim, muito interessante. Engraçado que todo professor que entra você acha que é o melhor, né? Não, vem vai um outro crescendo, e vai crescendo. E crescendo, você né? assim, essa matéria não vou querer, não tem nada a ver comigo. Quando você olha, caramba, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o meu negócio. É muito interessante. E aí você vê que as suas dores são dores dos outros também, que o outro já passou por aquilo e ele vai dar uma dica de como resolver. Enfim, é bem interessante. Você faz todo mundo ter voz, né? Você já implementou alguma coisa? Já, várias. Várias. Então tem hoje, termos e condições na hora de compra. Gente. Dica do Ronald. Cara, o que mais me pedem no inbox ali é acordo societário. Oi, gente, mas na minha área não, sou falando de filha. Não, mas você tem sócio, como é que é? Aí eu explico como é que é, né? Porque o podcast era de tribo, né? Isso aqui é a tribo, isso aqui é conversando. Mas o acordo societário nada mais é do que você botar no papel tudo de ruim que pode acontecer no momento que está bom. Você se antecipa, né? Você antecipa, porque se tiver qualquer problema, sinal lá na frente, não, a gente conversou sobre isso lá atrás. Que aí evita o desgaste. O que acontece muito na prática você vai na sociedade não por aptidões, mas por amizade. Aí você acaba perdendo um negócio e a amizade. Então a dica que eu dou para qualquer sociedade é faça um acordo societário
bem criterioso e prevendo o caos. Porque vai estar aí, ninguém vai ficar chateado. Ninguém faz uma sociedade, eu falo que é bem igual casamento. Ninguém casa pensando em separar, ninguém Mas, monta uma sociedade pensando em separar. Mas a gente sabe que conforme a vida vai caminhando, algumas coisas acontecem e pode levar a isso. Então, por que você também define o regime de casamento, né, lá no começo? Então, assim, fazendo um curso societário, isso ajuda muito. E definindo as regras do jogo. No curso societário, você pode definir as regras que vai evitar a discussão, né? Vai antecipar tanto que talvez nem precise uma dissolução. Mas se acontecer, já está lá escrito. Num outro negócio nosso, teve um sócio que saiu do negócio. Aí eu fiquei um pouco chateado e tal. Aí a Juliana falou comigo assim: você está chateado por quê? Tá numa coisa societária. Se a pessoa quiser sair, ela pode sair de boa, da mesma forma que se ele não tiver performando, você pode comprar a parte dele e forçar a sair. Então não tem por que ficar chateado. Foi conversar. Liberdade e maturidade, né? Aí eu falei, realmente, tem razão. E trazendo pro livro, o Seth também fala isso, né? De que quando por mais que você seja o líder, quando a sua tribo já não faz já não pratica aquilo que você acredita, você acha que aquilo que ela está fazendo não vai chegar na sua visão de mundo, abandona a sua tribo e vai fazer outra. E é isso também, né? A importância de você reconhecer a sua missão, a sua visão e daí tê-la sempre clara o tempo inteiro para você não se perder no meio do caminho, né? Igual você aprendeu sobre missão e missão. Olha! As pessoas não são as mesmas quando começam as coisas. E mudam, né? Com certeza. É verdade. Evoluir. E umas evoluem e as outras ficam para trás, às vezes, Isso né? mesmo. Então, assim, essa distância fica muito grande, às vezes. Mas se a gente falando de visão, que ele também fala muito aqui de visão, do propósito e tal, uma coisa interessante que ele fala é que você ter uma visão muito clara e passar isso para sua tribo é o melhor marketing que você vai fazer. Quando você pensa em marketing, é deixar a sua visão clara, é deixar a sua missão clara, que aí o marketing ele vai acontecendo, né? E aí a narrativa, mais uma vez. Muito sério. Traz pra gente um pouco dessa visão do Tribos com a teologia, Kevin. Você tocou no assunto, que eu ia dizer que você é fera nisso, você é um estudioso da área. Ele traz essa mescla, né, de assuntos, ao usar termos como herege, ele fala da fé, ele traz um conceito da teologia, que é o que difere o que é uma religião do que é, de fato, uma comunidade. Ele fala que a religião te impõe como você deve viver. A comunidade não, ela te dá conselhos. E é por que eu gosto tanto desse livro especificamente? Porque a gente vê que no mundo da teologia, a única religião que faz isso é o cristianismo. Todas as outras religiões, elas falam como você deve viver. O cristianismo mesmo, de fato, a essência, o evangelho, ele te dá conselhos de como você deve viver. Ele nunca fala, você tem que fazer isso. Fala, não, se você for por esse caminho, você vai ter esse resultado. E ele traz justamente essa construção de comunidade a partir dessa visão teológica, que é algo que está dentro da gente desde sempre. Não existe nenhuma comunidade formada na existência humana que não tenha tido uma religião. E aí ele parte desse princípio para formar comunidades tanto de marketing, empresariais e de vida. Por isso que eu acho que o livro tem essa pegada lá no fundo que é muito, muito potente. Apesar de ser um livro simples, ele é denso quando você começa a ver essa parte, né, de conhecimento humano, de como ele construiu o pensamento dele para chegar nessa parte de como eu devo ser um líder. E aí ele traz esse líder que é o que não obriga, mas que dá conselho, que tem um propósito claro. Ouvindo você falar, eu me lembrei imediatamente do livro que eu estou lendo, que foi indicado por você, que é o Calm Dean, que é um livro que são 365 páginas, uma página por dia, e você vai estudando a Bíblia lendo o livro, né? E eu estou no começo, obviamente, a gente está em janeiro, mas já nessas primeiras páginas ele traz muito a questão de Jesus Cristo como um exemplo que a gente tem que, né, obviamente, não forçadamente, mas a gente, os cristãos buscam seguir esse exemplo e ser imagem e semelhança de Jesus como ele, um líder, inspirador, exemplo, e aí nós queremos sim copiar, vou chamar assim, todas essas
esses bons exemplos que Jesus Cristo trouxe, exatamente o que você falou. Na verdade, de casa, calma, que vai chegar um mês que a gente vai falar desse livro aí. Mas o que acaba também acontecendo é isso, porque assim, você quer viver semelhança de Cristo, você vai criando essa comunidade. E quem não vive assim, ela não faz parte dessa tribo, então vai É o fit afastando. cultural. É o fit cultural, E aí, exatamente. assim, eu acho que ele não chega a usar os termos em si por causa da questão cultural, tanto americana quanto de outros lugares. Ele não chega a bater esse ponto, mas ele usa toda a terminologia teológica, herege, fé, religião, para construir a ideia dele de líder. E, se você parar para pensar, Jesus, na época dele, foi uma herege. Ele Sim. foi totalmente contra Ele a questionou o religião. status quo, né? Exatamente. E ele foi o maior exemplo de líder que a gente tem na história da humanidade. Então, quer 3 pilares para dar certo? Então, só seguir. Não force as pessoas, converse e dê voz. Você antecipou minha última pergunta aqui pra gente fechar, mas vou fazer. O 7 é cristão? Não sei. Ah, ok. Não sei. Tá, a última pergunta então para todos aqui é a seguinte: qual seria o primeiro passo que uma pessoa ou marca poderia dar para começar a construir a sua própria tribo? Definir seu propósito. E deixar ele comunicá-lo de forma muito E clara. claro, e comunicar, definir, e não adianta nada se definir e guardar para si, né? Exatamente. Você tem que comunicar com muita Ser clareza. consistente como exemplo. Ser Definir isso, disruptivo. Cara, Oi? Ser disruptivo. Porque também não adianta você vender que não vai dar nada. Você tem que querer mudar alguma coisa. mudar, e essa foi a primeira coisa, né? Ah, porque vai continuar do mesmo jeito. Exatamente. Você pensa bem na narrativa que você vai construir para colocar a sua visão e seu propósito. Eu acho que a construção da narrativa também é muito importante. E que a narrativa seja verdadeira, porque se não for verdadeira, ela não vai durar muito tempo. Então vocês têm que acreditar e tem que ser verdadeiro, e aquilo tem que ser de fato o que você vive. Senão, Tem que ser genuíno, né? Tem que ser... E é a lei da semeadura, né? Você vai colher o que você planta, mas não adianta só plantar e esperar para colher. Você tem que plantar, regar, adubar, colher. Tem lei da disciplina, persistência, trazendo para a linguagem de gestão controles e processos, enfim. Feedbacks. Feedbacks do dia a dia. A brincadeira que eu fiz para a nossa tribo no primeiro ano, vocês lembram das metas? colocar um vídeo, Né? umas Gravar um metas, vídeo com 5 metas, né? Pra gente acompanhar mês a mês. Ali, indiretamente, eu quis chamar todo mundo pro jogo, de botar a cara na internet, já quebra essa primeira vergonha. E outra, quando você torna público o seu compromisso, aí aumenta a sua responsabilidade. E o resultado vem através da disciplina. Aí, vamos lá, eu quero manter um peso. Eu não boto minha meta pelo peso, mas eu boto fazer 200 dias de exercício no ano. Eu boto na minha meta alimentar de tal forma X vezes ao ano. Se eu cumprir essa meta, eu vou atingir o meu peso. Então, são as metas indiretas que vai chegar no bem maior, no objetivo maior. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho, tijolinho. E essas coisas que a gente quer com a NBS e construindo a nossa tribo. Então, para fechar esse primeiro episódio do Invest Readers, vou pedir a opinião de cada um sobre o livro. Lorena, começa. Eu achei um ótimo livro para ser o primeiro, já que a ideia de vocês é criar esse grupo de gestores, de líderes que leiam, que têm o hábito da leitura. Ele é um livro realmente que torna fácil você concluir, você pegar. As letras são grandes, a gente já está falando assim da interface dele, é muito fácil. O texto dele é um texto leve, você vai lendo gostoso, assim, como dizem, numa sentada você lê o livro, né? Bem interessante. Excelente. Eu também li um dia. Stephanie, fala pra nós. O livro, quando a gente fala de marketing, ele fala muito, eu falo tudo, a gente lá, ele era super à frente do tempo. Hoje eu acho que a gente já tem mais sobre esse assunto, né? A gente vê mais coisas. Mas eu gostei muito do livro, principalmente porque eu sou amante da cultura organizacional, né? Então quando se fala de tribo, juntar pessoas, saber as pessoas certas, pertencimento, engajamento, ilustra muito bem. Eu gostei. E essa leitura mesmo fácil, sabe? Você vai lendo, vai indo, não é pesado, você lê rapidinho. Eu achei um livro bom. Douglas. Eu não tinha o hábito da leitura que não fosse técnica,
E esse desafio foi muito bom para mim. Então, assim, vai a opinião de uma pessoa um pouco mais rasa na leitura, fora da parte técnica, acostumada a ler normas e conteúdos bem diferentes. E para mim foi ótimo. Eu gostei justamente porque é um livro muito simples de ser lido, um entendimento fácil. Ele está muito ligado ao que eu espero de adquirir de conhecimento, de conseguir fazer uma liderança mais assertiva, uma liderança mais transparente e ter colaboradores engajados, não por regras e processos apenas, mas que eles sejam engajados para uma cultura. E ele mostrou que é possível, tem que querer, tem que se desenvolver, é o que eu acredito que nós estamos fazendo. Ele, somando a esse momento de vida com o que o livro traz, eu recomendo a leitura, achei muito bom. Sim. Pode ser. Bom, eu gostei mais do livro depois do nosso bate-papo. Essa para vocês. Achei que o papo foi muito bom e rendeu coisas muito bacanas em cima do livro. Não é meu livro preferido, confesso para vocês. Eu acho que principalmente por conta do estilo da escrita. Eu gosto de escritas mais profundas. Então, quando os parágrafos, os textinhos são curtinhos, né? Então, quando eu começava a me empolgar naquele assunto, acabava e entrava em outro subtítulo, em outro título, enfim. Então, essas quebras constantes na escrita dele não me agradam no meu estilo de leitura. Mas, então, por isso que eu saí do livro falando assim, não sei se gostei, é o meu preferido, apesar dos assuntos serem interessantes. Tive a mesma impressão da Stephanie, não me trouxe tantas novidades. Uma vez que todas as coisas que estão aqui a gente vê acontecendo o tempo inteiro na internet, então já estão muito na nossa vista. Quando ele foi escrito era novidade, hoje não é mais. Mas sim, traz algumas reflexões interessantes. Todas elas a gente trouxe aqui na discussão. É válido porque é curtinho de ler, traz coisas legais, mas não é ainda meu livro preferido. Ele é aquele bom pra dar um start. Ele é um Ele tapa é na isso, cara. é bom pra dar um start, falar, bom, ó, tá vendo? É legal ler ele que você sair Lê empolgado pra você sair andando. Exatamente, você lê próximo. Mas se exatamente você amor, isso. é o seu livro de cabeceira. Não. Mas você acha que a Ainda sua não. especialidade, né, que você já tem domínio no assunto, é por isso também que você achou superficial? Talvez. Por isso que eu acho que pra mim, que tá todo É mundo mais isso. raso, eu achei muito bom, né? E a pessoa que tem isso. mais conhecimento, Pode ser. já acha que não aprofundou essa, né? Pode ser também dúvida. Bom, eu coloquei esse livro, né, entre os possíveis livros para começar. Primeiro pelo fato de ser fácil leitura, então quem não tem hábito de leitura consegue pegar ele e ler, desenrolar. Então, nesse sentido é muito bom para a gente poder ir evoluindo no nosso grupo, né? Eu acho que a abordagem dele é um pouco rasa, porém o assunto é muito interessante. O assunto levanta muita discussão saudável e é uma tendência que veio para ficar. Para quem não está disposto a liderar, a formar uma tribo, não vai sair do senso comum, não vai conseguir se destacar. É uma vida prática, né? Então é isso, é mais nesse sentido. Mas eu também senti falta de coisas mais profundas. Mas né? Até só antes do eu falar que a gente já traz uma bagagem maior ali. Eu não é apaixonado pelo livro, eu fiz um contraponto aqui. Eu fiz um Não é contraponto. fechar. Explica por que Trazer. Eu que já ia fechar. Acima. Mas isso, por isso que é bom também o Universo Readers mesmo, né? A gente trazer isso aqui. Porque a gente vê o livro, tem isso, que cada um tem sua opinião, é raso para mim. Cada um tem sua visão também, né? Cada um tem, Cada um tem pensa que vai uma coisa. discutir. A Ju até gostou um pouco mais, porque essa análise crítica que a gente vai desenvolvendo lendo é incrível, gente. Essa análise crítica de saber, ó, não é porque eu tô lendo esse livro que eu tenho que concordar com tudo que ele tá aqui. Não, é que vai abrir minha cabeça para pensar de um lado, para pensar do outro, para fazer isso. Então, acho que isso é muito rico, né? Então agora sim. Defenda o livro, né? Agora defenda o livro. Defendendo o livro, eu gosto dele porque ele é provocativo. Ele traz esse chamado à vontade de liderar, a ser um líder. E ele abre, ele mostra, ele exemplifica que é possível. A internet trouxe isso para ele. Hoje, você vê pessoas que você menos esperava liderando comunidades enormes com algo que às vezes é até banal. Você vê pessoas que saíram do nada e estão construindo fortunas enormes só liderando pessoas. Porque eles dão aquele espaço de fala, eles comunicam, eles comentam entre si sobre aquele líder, sobre aquela proposta.
E é esse que eu acho que é o grande gancho desse livro, é essa provocação. E por isso que ele repete tanto aquele negócio de nós precisamos de você. Quer liderar? Nós precisamos de você. Tem espaço. Vem e faz. O Gary Vee fez isso com a questão do vinho. Ele já tinha dinheiro e aí começou a compartilhar sobre vinho na internet. Explodiu. Um monstro na internet. E outras pessoas que são menores, né? Igual o cara do cachorro que ele fala, que acabou com o negócio de executar os cachorros, né? Fazer a eutanásia dos cachorros. E a outra questão, e aí é uma parte mais técnica que vem da minha formação, eu acho que tem muito conteúdo epistemológico nesse livro, que cuida da teologia, que fala um pouco de psicanálise, que é a questão do medo, ele traz isso. Por que você tem medo de liderar? O que te segura? Ele fala da questão de você ser herege, de romper essas tradições que precisam ser quebradas para você ser um bom líder. Tá tudo isso aí entranhado no meio do texto. E apesar de ser um livro realmente raso, no que se propõe, né? Fácil leitura, tem muita coisa nas entrelinhas ali que pode ser puxado. E aí cada leitura é um livro, né? Cada leitura ele é um livro diferente. E toda vez que você lê de novo, você encontra mais uma coisa na tessitura do texto aí. É por isso que eu gosto dele. Bom, galera, chegamos então ao final do nosso primeiro episódio do NBS Readers. Vamos deixar o link aqui abaixo se você quer participar também do nosso Clube do Livro, se você quer fazer parte dessa nova linhagem de líderes e gestores. Lá no nosso grupo a gente já vai soltar agora o livro do mês. Valeu, obrigado, até mais.